Parte 1. Laurel, zona rural da Inglaterra, uma casa de fazenda no meio do nada, um dia de verão no começo da década de 1960. A casa é despretensiosa, estilo enxaimel, travas de madeira e paredes brancas, a pintura descascando ligeiramente no lado ocidental e uma trepadeira florida, a clematite, subindo pelo reboco. As chaminés estão fumegando e, só de olhar, sabe-se que alguma coisa deliciosa está borbulhando no fogão. Há algo especial na maneira como a horta foi arranjada, tão cuidadosamente, no quintal, nas reluzentes janelas de vitrais, no meticuloso encaixe das telhas. Uma cerca rústica rodeia a casa e um portão de madeira separa o jardim bem cuidado dos prados que se estendem de cada lado da propriedade do pequeno bosque mais além. Pelo meio das árvores retorcidas, um córrego saltita delicadamente pelas pedras, esvoaçando entre o sol e a sombra, como faz há séculos, mas não pode ser ouvido daqui. Está longe demais. A casa ergue-se, inteiramente solitária, ao fim de um longo caminho de terra batida, invisível da estrada rural que leva o mesmo nome da fazenda. Exceto por uma ou outra brisa, tudo está quieto, silencioso. 2 bambolês brancos, a febre do ano passado, estão encostados no arco de glicínia. Um boneco negro de pano, o personagem infantil Gollywog, com um tapa-olho e um ar de digna tolerância, monta a guarda de seu posto de observação na cesta de pregadores de um carrinho de roupa lavada. Um carrinho de mão, carregado de vasos de plantas, aguarda pacientemente ao lado do galpão. Apesar da tranquilidade, ou talvez por causa dela, a cena inteira transmite uma sensação de expectativa, de atmosfera carregada, como um palco momentos antes dos atores surgirem das coxias. Quando todas as possibilidades se estendem à frente e o destino ainda não foi selado pelas circunstâncias, e então, Laurel, a voz impaciente de uma criança a uma certa distância. Laurel, onde você está? E é como se um feitiço tivesse sido quebrado. As luzes do teatro se apagam, a cortina sobe. Um bando de galinhas aparece do nada para ciscar entre os tijolos do caminho do jardim. Um gaio arrasta sua sombra pela horta. O motor engasgado de um trator desperta no campo ao lado. E acima de tudo isso, deitada de costas no assoalho da casa na árvore, uma jovem de 16 anos pressiona o drops de limão Spangle que estava chupando contra o céu da boca e suspira. Imaginava que era cruel simplesmente deixar que continuassem a procurá-la, mas, com aquele calor e o segredo que ela estava acalentando, o esforço das brincadeiras, aliás, brincadeiras infantis, era simplesmente demais para ela. Além do mais, tudo fazia parte do desafio e, como seu pai sempre dizia, o que é justo, e elas nunca aprenderiam se não tentassem. Não era culpa de Laurel se ela era melhor em encontrar esconderijos. Eram mais novas do que ela, é verdade, mas não significava que fossem criancinhas. De qualquer modo, ela não queria propriamente ser encontrada. Não hoje. Não agora. Tudo o que queria fazer era ficar deitada ali e deixar que o algodão fino do seu vestido esvoaçasse contra suas pernas nuas, enquanto sua mente se inundava de pensamentos sobre ele. Billy. Fechou os olhos e aquele nome desenhou-se em elegantes letras cursivas por baixo de suas pálpebras escuras. Neon rosa choque. Sua pele se arrepiou e ela virou drops na boca, de modo que o buraco no meio da bala se equilibrasse na ponta da língua. Billy Baxter. A maneira como ele olhou por cima dos óculos escuros, o sorriso maroto, enviesado, os cabelos pretos penteados à la Teddy Boy. Fora, instantâneo, exatamente como sabia que o verdadeiro amor deveria ser. 5 sábados antes, ela e Shirley desceram do ônibus e depararam-se com Billy e seus amigos fumando nos degraus do salão de baile. Seus olhos se encontraram e Laurel agradeceu a Deus por ter decidido que um novo par de meias de nylon valia o dinheiro que ganhara para o fim de semana. Anda, Laurel. Era Iris, a voz, esmorecendo com o calor do dia. Por que você não brinca direito? Laurel cerrou os olhos com mais força. Eles haviam dançado todas as músicas juntos. A banda começara a tocar mais rápido. Seus cabelos se soltaram do coque, que ela copiara cuidadosamente da capa da revista Bunty. Seus pés doíam, mas ela continuara a dançar. Só pararam quando Shirley, chateada por ter sido ignorada, aproximou-se dela como uma tia e disse que o último ônibus para casa estava de partida, se Laurel quisesse atender ao toque de recolher, deixando bem claro que para ela, Shirley, era indiferente, caso tivesse finalmente parado. Então, enquanto Shirley batia o pé com impaciência e Laurel despedia-se com um adeus ruborizado,
Billy agarrara sua mão e a puxara para ele. Então, no âmago de seu ser, Laurel soube, com uma clareza ofuscante, que aquele momento, aquele belo e deslumbrante momento, estivera à sua espera durante toda a sua vida. Ah, como quiser. O tom de voz de Iris agora era cortante, contrariado. Mas não me culpe quando não tiver sobrado mais nenhum pedaço do bolo. Passava de meio-dia e uma faixa de sol atravessava a janela da casa na árvore, inflamando a parte interna das pálpebras de Laurel com cor de Coca-Cola de cereja. Ela sentou-se, mas não fez qualquer menção de sair do seu esconderijo. Era uma boa ameaça. A queda de Laurel pelo pão de ló Victoria de sua mãe era lendária, mas inútil. Laurel sabia muito bem que a faca do bolo de aniversário fora esquecida na mesa da cozinha, despercebida em meio ao caos, quando a família reuniu cestas de piquenique, mantas, limonada com gás, toalhas de banho e o novo rádio transistor, e rompeu porta fora em direção ao riacho. Ela sabia disso porque, quando deu meia volta com a desculpa da brincadeira de esconde-esconde e entrou sorrateiramente na casa fresca e escura para buscar o pacote, viu a faca ao lado da fruteira, a fita vermelha amarrada no cabo. A faca era uma tradição. Ela cortara cada bolo de aniversário, cada bolo de Natal, cada bolo feito para animar alguém desconsolado na história da família Nicholson. Portanto, enquanto alguém não fosse despachado para pegar a faca, Laurel sabia que estava livre. E por que não? Em uma casa como a dela, onde alguns minutos de tranquilidade eram mais raros do que dentes de galinha, onde sempre havia alguém atravessando uma porta ou batendo outra, desperdiçar privacidade era quase um sacrilégio. Hoje, especialmente, ela precisava de tempo para si mesma. O pacote endereçado a Laurel chegara com a correspondência da última quinta-feira e, num golpe de sorte, fora Rose quem saíra ao encontro do carteiro, não Iris, da Penny. Graças a Deus, sua mãe. Laurel soube imediatamente de quem viera. Seu rosto ficou vermelho, mas ela conseguiu balbuciar algumas palavras sobre Shirley e o álbum de uma banda que ela estava lhe emprestando. O esforço de dissimulação passou despercebido por Rose, cuja atenção, pouco confiável para se dizer o mínimo, já se transferira a uma borboleta pousada na cerca. Mais tarde naquela mesma noite, quando estavam empoleirados diante da TV assistindo ao programa Jukebox Jury, Iris e Daphne discutiam os méritos comparativos de Cliff Richard e Adam Fite, e o pai delas lamentava o falso sotaque americano desse último e a ampla dissipação de todo o Império Britânico. Laurel saíra furtivamente. Ela trancou a porta do banheiro e deslizou para o chão, as costas pressionadas firmemente contra a porta. Com dedos trêmulos, ela rasgou o fundo do embrulho. Um pequeno livro enrolado em papel fino caiu em seu colo. Ela havia lido o título, através do papel, Festa de Aniversário, de Harold Pinter, e uma sensação eletrizante percorreu sua espinha dorsal. Laurel não conseguiu conter um gritinho. Desde então, ela dormia com o livro dentro da fronha, embaixo do travesseiro. Não era um jeito muito confortável, mas gostava de mantê-lo por perto. Ela precisava mantê-lo por perto. Era importante. Laurel acreditava solenemente que havia momentos em que uma pessoa chegava a uma encruzilhada, quando alguma coisa acontecia, inesperadamente, para mudar o curso dos acontecimentos da vida. A estreia da peça de Pinter foi um desses momentos. Ela lera a respeito no jornal e sentiu uma necessidade inexplicável de comparecer. Dissera aos pais que estaria na casa de Shirley e fez a amiga jurar segredo, e em seguida pegara o ônibus para Cambridge. Fora sua primeira viagem sozinha a qualquer lugar e, sentada no escurecido Arts Theatre, vendo a festa de aniversário de Stanley se transformar em um pesadelo, ela experimentara uma euforia que nunca havia sentido antes. Era a espécie de revelação que as ruborizadas senhoritas Buxton pareciam desfrutar na igreja toda manhã de domingo, e enquanto Laurel desconfiava que o entusiasmo das irmãs tivesse mais a ver com o novo pastor do que com a palavra de Deus, sentada na beira de sua cadeira em um lugar barato da plateia, enquanto a seiva vital do drama que se desenrolava no palco penetrava em seu peito e unia-se ao seu próprio sangue, sentira o rosto afoguear-se de felicidade, e compreendera. Não sabia exatamente o que, mas sabia com absoluta certeza que a vida tinha mais a oferecer, e que esperava por ela. Ela guardara seu segredo para si mesma, sem saber ao certo o que fazer com ele, muito menos, nem remotamente, como explicá-lo para outra pessoa, até que na outra noite, quando ele a abraçava e ela pressionava o rosto contra sua jaqueta de couro, ela confessara tudo a Billy. Laurel retirou a carta de Billy de dentro do livro e leu-a outra vez.
Era breve, dizendo apenas que estaria esperando por ela em sua motocicleta no fim da estrada de terra no sábado à tarde, às 2:30. Havia um lugar que ele queria lhe mostrar, seu lugar predileto ao longo da costa. Laurel consultou seu relógio. Faltavam menos de 2 horas. Ele balançara a cabeça quando ela lhe contara sobre a encenação de festa de aniversário e de como se sentira. Ele lhe falara de Londres e de teatro, e das bandas que havia visto tocar em anônimas casas noturnas, e Laurel vislumbrara fulgurantes oportunidades. Então, ele a beijara, seu primeiro beijo de verdade, e a lâmpada elétrica dentro de sua cabeça cigara com uma ofuscante explosão de luz. Ela moveu-se para o lugar onde Daphne havia apoiado o pequeno espelho de mão de seu estojo de beleza mirou-se nele, comparando os traços negros que delineara com grande cuidado no canto de cada olho. Satisfeita com a constatação de que estavam iguais, alisou a franja e tentou apaziguar a incômoda sensação de que esquecera algo importante. Lembrara-se da toalha de praia, já estava de maiô por baixo do vestido. Dissera a seus pais que a Sra. Odkins precisava que ela fizesse algumas horas extras, no salão, varrendo e limpando. Laurel saiu da frente do espelho e mordiscou um cantinho da unha. Não tinha o costume de agir às escondidas, certamente não. Era uma boa garota, todos diziam isso, seus professores, as mães de seus amigos, a Sra. Odkins. Mas que escolha tinha? Como poderia explicar isso aos seus pais? Sabia com toda certeza que eles nunca haviam sentido amor, apesar das histórias que gostavam de contar sobre como se conheceram. Ah, claro, eles se amavam muito, mas era um amor seguro, de pessoas idosas, o tipo de amor expresso com palmadinhas nos ombros e intermináveis xícaras de chá. Não, Laurel suspirou acaloradamente. Podia-se afirmar que jamais haviam sentido aquele outro tipo de amor, o tipo com fogos de artifício e corações disparados e, enrubesceu, desejos físicos. Uma rajada de ar quente trouxe com ela o som distante da risada de sua mãe, e a consciência, embora vaga, de que ela estava à beira de um precipício em sua vida interna e seu Laurel. Querida mamãe. Não era culpa dela que sua juventude tivesse sido desperdiçada na guerra. Que ela já tivesse praticamente 25 anos quando conheceu e se casou com seu pai, que ainda recorresse às suas velhas habilidades de fazer barcos de papel quando queria animar alguma das crianças, que o ponto alto de seu verão fora conquistar o prêmio do clube de jardinagem da vila e ter sua foto no jornal. E não apenas no jornal local, o artigo fora publicado na imprensa londrina, em uma grande reportagem especial sobre acontecimentos regionais. O pai de Shirley, um advogado, ficara encantado em recortar o jornal e levar a matéria para lhes mostrar. Sua mãe fingiu protestar e ficar encabulada quando seu pai pregou um recorte de jornal na geladeira nova, mas sem muita ênfase, e ela não tirou mais o recorte de lá. Não, ela estava orgulhosa de suas favas extralongas, verdadeiramente orgulhosa, e esse era exatamente o tipo de coisa a que Laurel se referia. Ela cuspiu uma boa lasca de unha. De alguma forma inexplicável, parecia mais gentil enganar uma pessoa que se orgulhava de favas do que forçá-la a aceitar o fato de que o mundo tinha mudado. Laurel não era muito experiente em dissimulações. Eles eram uma família unida, todos os seus amigos diziam isso. Na sua frente e pelas suas costas. No que dizia respeito a estranhos, os Nicholson cometiam um pecado profundamente suspeito de genuinamente parecerem gostar uns dos outros. Mas ultimamente as coisas andavam diferentes. Embora Laurel continuasse a agir da mesma maneira, havia notado um novo e estranho distanciamento. Franziu ligeiramente as sobrancelhas quando a brisa de verão soprou alguns fios de cabelo em seu rosto. À noite, quando se sentavam ao redor da mesa de jantar, seu pai fazia suas meigas piadas sem graça e mesmo assim todos riam. Ela sentia como se estivesse do lado de fora olhando para dentro, como se os outros estivessem num vagão de trem, compartilhando os mesmos ritmos familiares, e ela estivesse sozinha na estação observando enquanto eles se afastavam. No entanto, era ela quem iria deixá-los, e em breve. Fizera a sua pesquisa, a Central Show of Speech and Drama era para onde precisava ir. O que diriam seus pais, ela se perguntava, quando lhes contasse que pretendia ir embora. Nenhum dos dois era particularmente experiente em cidades grandes. Sua mãe não tinha sequer ido até Londres desde que Laurel nascera, e a simples ideia de que a filha mais velha estava pensando em se mudar para lá, sem contar uma existência incerta no teatro, era capaz de levá-los a um estado de apoplexia. Abaixo dela, a roupa lavada tremulou úmida no varal.
Uma das pernas da calça jeans que vovó Nicholson tanto detestava você fica com uma aparência vulgar, Laurel. Não há nada pior do que uma moça oferecida, batia na outra, assustando a galinha de uma asa só, que cacarejava e girava em círculos. Laurel deslizou os óculos de sol de aros brancos sobre o nariz e deixou-se cair contra a parede da casa na árvore. O problema era a guerra. Terminara há 16 anos, sua vida inteira, e o mundo seguia em frente. Tudo era diferente agora: máscaras de gás, uniformes, cartelas de racionamento de comida e todo o resto pertenciam apenas ao grande e velho baú caque que seu pai guardava no sótão. Infelizmente, porém, algumas pessoas não pareciam perceber isso, ou seja, toda a população acima de 25 anos de idade. Billy dissera que ela jamais iria encontrar as palavras certas para fazê-los compreender. Disse que isso se chamava conflito de gerações e que tentar se explicar seria inútil, que era como Alan Sillitoe dizia no livro que ele carregava no bolso para todo lugar, não se podia esperar que os adultos compreendessem seus filhos e, se o fizessem, era você quem devia estar fazendo alguma coisa errada. Uma parte de Laurel, a boa menina, leal aos pais, ergueu-se para discordar dele, mas ela não o fez. Em vez disso, seus pensamentos voltaram-se para os últimos dias, ao cair da noite, quando ela conseguia afastar-se das irmãs e esgueirar-se para o ar fragrante do crepúsculo, o rádio transistor enfiado debaixo da blusa, e subia com o coração acelerado para a casa na árvore. Ali, sozinha, girava o botão, sintonizava na rádio Luxemburgo e deitava-se de costas, no escuro, deixando a música envolvê-la. E conforme os acordes permeavam o ar tranquilo do campo, envolvendo a paisagem antiga com as mais modernas canções, a pele de Laurel se arrepiava com a sublime e inebriante sensação de saber que fazia parte de algo maior, uma conspiração mundial, um grupo secreto. Uma nova geração de indivíduos, todos ouvindo aquela mesma música, naquele mesmo instante, pessoas que compreendiam que a vida, o mundo, o futuro estavam lá, à sua espera. Laurel abriu os olhos e a lembrança se desfez. A emoção, no entanto, permaneceu e, espreguiçando-se com satisfação, seguiu o voo de uma gralha que se lançava pelo meio de flocos de nuvens. Voe, passarinho, voe. Esse passarinho seria ela, assim que terminasse o colégio. Continuou observando, piscando somente quando o pássaro não era mais do que um pontinho de alfinete no azul distante. Dizia a si mesma que, se conseguisse esse feito, seus pais veriam as coisas do seu ponto de vista e o futuro transcorreria sem problemas. Seus olhos lacrimejaram triunfalmente e ela deixou seu olhar recair sobre a casa novamente, a janela do seu quarto, a touceira de margaridas que ela e a mãe haviam plantado sobre o corpo morto do pobre gato Constable, a fenda entre os tijolos onde, quando pequena, envergonhadamente, costumava deixar bilhetes para as fadas. Tinha vagas recordações de uma época, quando era muito pequena, colecionando conchas em uma piscina natural na praia, jantando todas as noites na sala da frente da pensão à beira-mar, de sua avó, mas pareciam apenas um sonho. A casa de fazenda era o único lar que conhecia. E, apesar de não querer para si uma poltrona igual, gostava de ver seus pais sentados nas suas, todas as noites, sabendo, enquanto adormecia, que eles conversavam baixinho do outro lado da parede fina e que ela precisava apenas esticar o braço para tocar em uma de suas irmãs. Sentiria falta delas quando fosse embora. Laurel piscou. Ela sentiria falta delas. Essa certeza caiu como uma pedra em seu estômago. Elas pegavam suas roupas emprestado, quebravam seus batons, arranhavam seus discos, e ela ia sentir sua falta. O barulho e a confusão que faziam, a movimentação, as discussões e a alegria esfuziante. Eram como um bando de cachorrinhos, atropelando-se e caindo uns sobre os outros no quarto que compartilhavam. Os estranhos ficavam agradavelmente surpresos com elas. Eram as meninas Nicholson, Laurel, Rose, Iris e Daphne. Um jardim de filhas, como seu pai dizia com entusiasmo depois de ter bebido um copo a mais de cerveja. Um bando endiabrado, como sua avó costumava dizer depois das férias em sua casa na praia. Podia ouvir a algazarra distante, os sons longínquos do verão junto ao riacho, sentia um aperto no peito, como se uma corda tivesse sido puxada. Podia imaginá-las como um quadro vivo de uma pintura antiga. As saias enfiadas nos lados das calçolas, correndo umas atrás das outras pelos baixios nas margens do córrego. Rose fugiu para a segurança nas pedras, os tornozelos finos balançando-se na água, enquanto desenhava com uma varinha molhada.
Iris, completamente encharcada, furiosa por causa disso. Daphne, com seus cachinhos enrolados como saca-rolhas, dobrando-se de rir. A manta xadrez de piquenique estaria estendida na grama à beira do riacho e sua mãe estaria ali perto, com água até os joelhos, na curva onde a água corria mais célere, lançando seu mais recente barco de papel. Seu pai estaria observando ao lado, a calça enrolada até os joelhos e um cigarro, equilibrado na boca. Em seu rosto, Laurel podia ver claramente aquele leve ar de espanto, como se não conseguisse acreditar na sua sorte por ter trazido à sua vida aquele momento, naquele lugar. Espadanando água aos pés de seu pai, dando gritinhos e risadinhas, enquanto as mãozinhas gorduchas tentavam pegar o barquinho de sua mãe, estaria o bebê. Luz da vida de todos eles. O bebê, ele tinha nome, é claro, era Gerald, mas ninguém o chamava assim. Era um nome de adulto, e ele era apenas um bebezinho. Fazia 2 anos hoje, mas seu rostinho ainda era redondo e rechonchudo, cheio de covinhas, os olhos brilhavam, travessos, e depois havia aquelas perninhas deliciosamente brancas e gorduchas. Às vezes, Laurel tinha que se controlar para não apertá-las com força. As irmãs competiam entre si para ser a favorita dele, e todas clamavam vitória, mas Laurel sabia que era por ela que seu rostinho mais se iluminava. Impensável, portanto, que ela pudesse perder sequer um segundo de sua festa de aniversário. O que andara fazendo, escondendo-se na casa da árvore por tanto tempo, especialmente quando pretendia sair às escondidas com Billy mais tarde? Laurel franziu a testa e enfrentou uma onda acalorada de recriminações, que rapidamente esfriou, transformando-se em decisão. Iria compensá-los por isso, descer da casa da árvore, pegar a faca do bolo na mesa da cozinha e levá-la diretamente para o riacho. Seria a filha exemplar, a perfeita irmã mais velha. Se completasse a tarefa antes que seu relógio marcasse 10 minutos, iria acrescentar um bônus na ficha de pontos imaginária, que sempre levava consigo. Sentiu o ar quente da brisa em seu pé descalço e bronzeado quando pisou rapidamente no primeiro degrau. Mais tarde, Laurel iria imaginar se tudo não teria acontecido de modo diferente se ela tivesse ido um pouco mais devagar. Se, talvez, todo aquele terrível acontecimento não poderia até ter sido evitado se ela tivesse tomado mais cuidado. Mas ela não tomou e ele não foi evitado. Ela estava com pressa e, assim, sempre se culparia, de certa forma, pelo que ocorreu em seguida. Na ocasião, entretanto, não conseguira se conter. Tão intensamente quanto antes desejara ficar sozinha, agora a necessidade de estar no meio dos acontecimentos a pressionava com uma urgência de tirar o fôlego. Isso vinha acontecendo com frequência ultimamente. Ela parecia o catavento no alto do telhado de Greenacres, suas emoções mudando repentinamente de direção, ao sabor do vento. Era estranho, e às vezes assustador, mas de certo modo também emocionante. Como estar em um passeio de barco no mar revolto. Neste caso, era também prejudicial, já que, em sua pressa desesperada para se juntar ao grupo perto do riacho, ela ralou o joelho no chão de madeira da casa da árvore. O arranhão ardeu e ela encolheu-se. Olhou para baixo e viu um sangue fresco aflorar, surpreendentemente vermelho. Ao invés de continuar sua descida para o solo, ela subiu novamente para dentro da casa da árvore, a fim de inspecionar o ferimento. Ainda estava ali sentada vendo o joelho sangrar, amaldiçoando sua pressa e se perguntando se Billy notaria a feia crosta da ferida, como poderia disfarçá-la, quando percebeu um ruído vindo da direção do bosque. Um barulho farfalhante, natural, porém bastante distinto dos outros sons da tarde para chamar sua atenção. Olhou pela janela da casa da árvore e viu Barnaby saltitando por cima da relva, as orelhas sedosas abanando como asas de veludo. Sua mãe não vinha muito atrás, atravessando o campo a passos largos, em direção ao jardim, em seu vestido de verão, feito em casa. O bebê estava enganchado confortavelmente em seu quadril, as pernas nuas sob o macacão curto, em deferência ao calor do dia. Apesar de ainda estarem a uma certa distância, por algum estranho capricho da corrente de vento, Laurel podia ouvir perfeitamente a melodia que sua mãe cantarolava. Era uma canção infantil que ela havia cantado para cada um dos filhos quando eram bem pequenos, e o bebê ria de contentamento, gritando mais. Embora soasse como má, enquanto sua mãe corria os dedos pela barriga do bebê para fazer cócegas no seu queixo. A concentração que tinham um no outro era tão completa, a visão dos dois juntos no campo ensolarado tão idílica,
que Laurel ficou dividida entre a alegria de ter observado aquela interação íntima e inveja por não fazer parte dela. Quando sua mãe abriu o portão e dirigiu-se para casa, Laurel compreendeu com desalento que ela voltara para pegar a faca do bolo. A cada passo, a oportunidade de redenção de Laurel distanciava-se mais. Aborrecida, não quis chamá-los nem descer, ficando, em vez disso, pregada no chão da casa na árvore. Continuou ali sentada, remoendo sombriamente seu rancor de uma maneira estranhamente agradável, enquanto sua mãe entrava na casa. Um dos bambolês caiu silenciosamente no chão e Laurel tomou o fato como uma demonstração de solidariedade. Resolveu permanecer onde estava. Que sentissem sua falta um pouco mais, iria para o riacho quando estivesse pronta e de bom humor. Enquanto isso, ficaria lendo festa de aniversário outra vez e imaginaria um futuro, muito longe dali, uma vida em que ela era bonita e sofisticada, adulta e livre de arranhões no joelho. O homem, assim que surgiu, não passava de uma mancha turva no horizonte, na ponta mais distante do caminho de terra que levava até a casa. Laurel nunca teve certeza, depois, do que a fizera erguer os olhos naquele momento. Por um terrível segundo, assim que o viu caminhando em direção aos fundos da casa, Laurel pensou que fosse Billy, chegando cedo para buscá-la. Somente quando seus contornos se definiram e ela percebeu que ele estava vestido de maneira inteiramente errada, calça escura, camisa de mangas compridas e um antiquado chapéu preto de abas, foi que ela soltou a respiração. A curiosidade veio nos calcanhares do alívio. As visitas eram raras na fazenda, visitas a pé eram mais raras ainda, embora uma vaga lembrança brotasse no fundo da mente de Laurel à medida que viu o homem aproximar-se. Uma estranha sensação de déjà vu que não conseguia identificar por mais que se esforçasse. Laurel esqueceu o mau humor e, com a vantagem de não poder ser vista, rendeu-se à espionagem. Apoiou os cotovelos no parapeito da janela, o queixo nas mãos. Ele não era feio, para um homem mais velho, e algo em sua postura sugeria confiança e determinação. Ali estava um homem que não precisava se apressar. Certamente, não era alguém que ela reconhecesse. Nenhum dos amigos de seu pai na vila, tampouco nenhum operário da fazenda. Sempre havia a possibilidade de ser um viajante perdido buscando informações, mas a casa de fazenda era uma escolha improvável, escondida e tão longe da estrada como ficava. Seria um cigano, ou um vagabundo. Um desses homens que apareciam de vez em quando, desempregados e agradecidos por qualquer trabalho que seu pai lhes desse. Ou, Laurel ficou eletrizada com a terrível ideia. Talvez fosse o homem sobre o qual lera no jornal, aquele de quem os adultos falavam nervosamente, que andara perturbando as pessoas em seus piqueniques e assustando as mulheres que caminhavam sozinhas ao longo da curva escondida do rio. Laurel estremeceu, momentaneamente amedrontada, depois bocejou. O homem não era nenhum demônio, podia ver sua sacola de couro agora. Era um vendedor que viera falar com sua mãe sobre a mais nova enciclopédia que não podiam deixar de ter. E, assim, ela desviou o olhar. Alguns minutos se passaram, não muitos, e o que ela ouviu a seguir foi o rosnado rouco de Barnaby, ao pé da árvore. Laurel arrastou-se para a janela e espreitou por cima do peitoril. Viu o cãozinho montando guarda no meio do caminho de tijolos. Ele estava de frente para o caminho de entrada da casa, observando o homem, muito mais perto agora, que mexia no portão que levava ao jardim. Quieto, Barnaby, sua mãe gritou de dentro da casa. Já estamos indo. Ela emergiu do hall escuro, parando no vão da porta para sussurrar alguma coisa ao ouvido do bebê, beijar sua bochecha gorducha e fazê-lo dar uma risadinha. Atrás da casa, o portão perto do galinheiro rangeu, a dobradiça que estava sempre precisando de óleo, e o cachorro rosnou outra vez. Seus pelos se arrepiaram ao longo da espinha. Pare com isso, Barnaby, sua mãe disse. O que deu em você? O homem dobrou a esquina da casa e ela olhou para o lado. O sorriso desapareceu de seu rosto. Olá, disse o estranho, parando para pressionar o lenço contra as têmporas. Que tempo bom, hein? O sorriso do bebê ampliou-se, encantado com o recém-chegado, e ele estendeu as mãozinhas rechonchudas, abrindo e fechando-as, numa entusiástica saudação. Era um convite que ninguém poderia recusar, e o homem enfiou o lenço de volta no bolso, e deu um passo à frente, erguendo ligeiramente a mão como se fosse acariciar o bebê. Sua mãe, então, moveu-se com surpreendente rapidez. Ela afastou o bebê com um movimento brusco, depositando-o apressadamente no chão atrás dela. Havia cascalhos embaixo das pernas do bebê e,
Para uma criança que só conhecia ternura e amor, o choque foi grande demais. Ressentido, ele começou a chorar. O coração de Laurel deu um tranco, mas ela ficou paralisada, incapaz de se mover. Os cabelos de sua nuca se arrepiaram. Ela observava o rosto da mãe, e viu nele uma expressão que jamais vira antes. Medo, compreendeu, sua mãe estava apavorada. O efeito sobre Laurel foi instantâneo. Certezas de uma vida inteira dissiparam-se como fumaça. Um sentimento de terror tomou seu lugar. Olá, Dorothy, disse o homem. Já faz muito tempo. Ele sabia o nome de sua mãe. Não era nenhum estranho. Ele falou novamente, baixo demais para Laurel ouvir, e sua mãe balançou ligeiramente a cabeça. Ela continuou a ouvir, inclinando a cabeça levemente para o lado. Ergueu o rosto para o sol e seus olhos cerraram-se por apenas um segundo. O passo seguinte transcorreu rapidamente. Era do clarão prateado que Laurel se lembraria, para sempre. A maneira como o sol incidiu sobre a lâmina de metal, por um breve e lindo instante. Em seguida, a faca desceu com toda a força, a faca especial, penetrando fundo no peito do homem. O tempo quase parou, depois, pareceu voar. O homem gritou e seu rosto crispou-se de surpresa, dor e horror. Laurel ficou olhando as mãos dele segurarem o cabo de osso da faca, onde o sangue manchava sua camisa. Viu-o cair no chão, viu a brisa morna ir arrastando seu chapéu pela poeira. O cachorro latia furiosamente, o bebê berrava no chão de cascalho, o rosto vermelho e brilhante, tão magoado, mas para Laurel esses sons estavam desaparecendo. Ela os ouvia através do barulho aquoso do bombeamento do seu próprio sangue, do som arranhado de sua própria respiração entrecortada. O laço de fita da faca se desfizera. A ponta da fita arrastava-se pelas pedras que debruavam o canteiro. Foi a última visão de Laurel antes de sua vista se encher de minúsculas estrelas cintilantes e depois tudo escurecer.